Olá, sejam bem-vindos a mais um podcast da Unimed Campo Grande. Cuidar de você, estamos na 5ª temporada. E hoje nós vamos falar sobre um assunto importantíssimo, que é a saúde do homem. E para isso estamos aqui com o Dr. urologista Bruno da Rosa. Tudo bem, Bruno? Tudo bem. Primeira vez aqui? Primeira vez aqui no podcast e muito obrigado pelo convite. Tudo bem, seja bem-vindo. 2 urologistas para falar da saúde do homem. Acho que hoje o papo vai fluir mais fácil. Eu sempre falo que é mais fácil estar desse lado do que desse, mas hoje vai ser um papo mais tranquilo. Nós estamos em novembro e em novembro nós temos uma campanha da Sociedade Brasileira de Urologia que é o Novembro Azul. E eu queria perguntar para você, o Novembro Azul, ele só se refere ao câncer de próstata ou ele engloba a saúde do homem? E por que surgiu essa campanha? Qual o objetivo da sociedade com isso? É justamente isso, a conscientização mesmo da população masculina, né? Inicialmente o foco foi justamente o câncer de próstata, né? Por N motivos, mas o principal por ser o principal câncer que acomete o homem, né? Então a gente tem que focar justamente nisso. Mas a saúde do homem é algo muito mais complexo e aí acaba que a campanha do Novembro Azul está abrangindo cada vez mais outros temas que não só o câncer de próstata. É lógico que ao longo do ano tem das outras sociedades que abrangem temas específicos, mas a saúde do homem é o foco do Novembro Azul e para isso que a gente está aqui hoje. Tudo bem. Falando sobre o câncer de próstata, primeira coisa, há uma controvérsia entre as diferentes áreas e sociedades, por exemplo, entre o INCA, entre a Sociedade Brasileira de Urologia, a Sociedade Americana, com relação ao rastreamento do câncer de próstata. Ou seja, se a gente precisa a todos os pacientes pesquisar o câncer de próstata. Por que eu estou falando isso? Porque muitos acham que o câncer de próstata, o rastreamento, ele não é custo efetivo, ou seja, não tem valor, o custo que nós gastamos para pesquisa, ele não justifica o número de casos que ele identifica, apesar do câncer de próstata ser o câncer mais frequente no homem, depois do câncer de pele, como você já falou. Mas a posição da Sociedade de Urologia, tanto americana, europeia quanto brasileira, ela é favorável a esse rastreamento. Na sua opinião e na opinião da sociedade, assim, por que é importante que o homem vá ao urologista e que ele faça os exames para o diagnóstico do câncer de próstata? O câncer de próstata, né, por mais que o custo efetivo, que nem a discussão é bem ampla a respeito disso, ela seja, enfim, questionável, né? Ele gera e causa um impacto muito grande na qualidade de vida do homem, né? E isso implica a qualidade de vida da família dele, quanto sociedade, nem se fale. Então, você amplificar e intensificar a campanha do ponto de vista individual, vejo, e do ponto de vista das sociedades, que o impacto é muito positivo. Talvez em políticas públicas, né, por aumentar custo, isso sim fique um pouco mais amplo e a discussão abre e aí sim tem esses questionamentos. Mas do ponto de vista individual, penso eu e em nome da sociedade, tem impacto sim, tanto do ponto de vista de trabalho, sociedade, família e individual sem sombra de dúvidas, né? É porque a gente sabe também que, às vezes, alguns pacientes muito jovens vão ser descobertos com câncer de próstata e esses pacientes podem ser curados, né, com tratamento. Exatamente. Os tratamentos hoje eles estão muito amplos, né? E a qualidade de vida que muitas vezes com tratamentos antigos, arcaicos, era comprometida, né? Hoje não, você entrega um paciente numa cirurgia com 15, 30 dias, ele está dentro do trabalho fazendo suas atividades. Aí é que a gente questiona será que não é custo efetivo realmente um tratamento de um paciente desse que volta em plena atividade para a sociedade após ser feito o diagnóstico? Bruno, bom, em relação ao câncer de próstata, todo mundo sabe, basicamente, que assim, os 2 exames principais são o toque retal e o PSA. O PSA, falando do PSA, o PSA é um exame específico para o câncer de próstata ou ele é específico para as doenças da próstata? Não, ele é um exame geral, né? A gente acaba usando de forma frequente para o PSA e isso mudou de forma vertiginosa o diagnóstico do câncer de próstata na triagem do homem em si. Mas tem situações específicas que mudam também o valor do PSA, que é bem interessante a gente citar, inclusive, né, André? O pessoal muitas vezes vai e fala assim, pô, vou colher um exame amanhã. Mas não é bem assim, né? Se o paciente teve uma relação sexual no dia anterior ou fez um spinning, uma bike, que seja, né? Acaba mudando o PSA dele e falseia a interpretação desse paciente.
ou se o paciente está com uma infecção vigente, ou mesmo o paciente fez uma colonoscopia, que é um exame de triagem muito frequente hoje em dia, né, e já está bem enraizado na sociedade, muda também o PSA do paciente. Então pode-se dizer que o PSA, ele não é uma câncer específico, mas ele fica assim uma próstata, uma doença próstata específica, né? E que tem que ser individualizado com o médico que está interpretando e ponderar a forma como vai ser coletado e em que momento coletar o paciente esse exame também. O toque retal ainda é feito nos homens? Ele é importante para o diagnóstico e por que que ele deve ser feito? É extremamente importante, faz parte da propedêutica que a gente chama, né, que é a investigação do quadro clínico do paciente, porque tem pacientes com PSA que estão normais, e isso a gente pode citar dentro do consultório inúmeras vezes, né, André? Que ele chega com PSA baixo, às vezes abaixo do valor de referência, você diagnostica no exame físico um nódulo. Biopsia esse paciente, e aí vem um câncer de próstata, e principalmente em pacientes que são obesos, por exemplo, que eles acabam cursando com o PSA mais baixo, o que falseia a análise desse paciente, pegando muitas vezes com um câncer muito mais avançado, se você deixa pura e simplesmente com o valor do PSA em mãos. E aí eu vou puxar o gancho da obesidade. Para o câncer de próstata, quais são os fatores de risco para o indivíduo desenvolver? Quem são os pacientes que têm maior chance de desenvolver esse tipo de câncer? Aquele paciente que tem um histórico familiar, né? Esse é o foco, né, principal. Inclusive a triagem, né, que é a procura do câncer de próstata acaba sendo diferenciada para esses pacientes. Creio eu que a gente vai tocar nesse assunto também mais para frente, né? Mas é o principal fator de risco, né? Alterações genéticas específicas que a gente tem também, principalmente relacionadas a câncer de mama, né? Isso sim é fator de risco. Mas pensando em estilo de vida, alimentação, que sempre tem aquele questionamento, né? Isso não entra como um fator de risco, infelizmente, porque se fosse realmente, a gente atacaria de forma mais contundente esses pontos, né? O que você está falando é que, assim, os fatores de riscos, a maioria deles são não modificáveis, né? Então, a idade, que é um dos principais, histórico familiar, né? Exatamente. Muito tempo, talvez, acho que antes de você ser urologista ainda, mas quando eu estava na residência ainda estava uma grande discussão em relação à vitamina E e selênio. Aí veio um estudo lá em 2009 e tal, do Select, que acabou com tudo isso, né? E falou que realmente não tem benefício. Então, como você falou, a gente não tem ainda nenhum fator alimentar, a não ser o indivíduo com seu peso, mantendo o seu peso ideal, né? Ele ajuda aí. Principalmente para não falsear a triagem desse Sim. paciente, né? Que ele acaba se apresentando com câncer mais agressivo muitas vezes, né? Exato. Esse é o X. E para o diagnóstico, como é que a gente faz o diagnóstico? Você teve lá um paciente que você suspeitou que ele tem um risco de ter câncer de próstata, o que ele deve fazer? Hoje em dia, né, o mais recomendado é que você faça um exame de imagem para esse paciente. Isso de forma geral. Vamos dizer assim que a gente tem urologias e urologias, né? A gente tem uma urologia do interior, você tem urologia da capital, de grandes centros e de uma aldeia que está Sim. enfim, lá em Terenos e em Toné, lá perto de Aquidauana. Essa urologia, a mais simples, vamos dizer assim, detectou, fez o toque, está alterado, PSAs acima de 10, indica biópsia para esse paciente que tem que ser diagnosticado. Pacientes que têm a possibilidade de você fazer um exame complementar em cima, sem sombra de dúvidas, é o que recomenda inclusive guidelines, fazer uma ressonância para que então você possa fazer um diagnóstico mais assertivo e muitas vezes evitar custos como uma biópsia que muitas vezes você indicaria só pelo PSA, você dá uma segurada a depender do resultado de uma ressonância. Então, por isso que eu sempre digo que o Brasil é muito complexo, a gente tem diferentes países, e então tem que individualizar no local que você está e lançar a mão da propedêutica necessária. E o diagnóstico, quando você faz, você falou através da biópsia, né? O grande medo do paciente, quando a gente fala que ele tem câncer de próstata, ou que vem um resultado e ele sabe que ele tem câncer de próstata, normalmente é das complicações do tratamento, né? A maioria das vezes é isso, a gente lida com isso todos os dias. E aí, é possível explicar que queria que você comentasse um pouco que existem diferentes tipos de câncer de próstata, tem pacientes até que podem fazer uma certa observação em alguns casos, outros vão precisar de radioterapia, outros vão precisar de cirurgia. Sem entrar muito no detalhe técnico, mas
Quais são as opções terapêuticas que o paciente tem nesse sentido? Eu tenho dito no consultório, inclusive, que o portfólio de tratamento da próstata é muito amplo, né? Hoje em dia, cada vez maior, desde hiperplasia até um câncer de próstata. De forma resumida, sem detalhar muito, né? Um tratamento do paciente ele pode ser desde uma observação ativa, né? Que dependendo do câncer, se for de baixo risco, né? Estiver bem localizado, paciente com uma expectativa de vida longa, em que você quer postergar efeitos colaterais nesse paciente, você pode propor uma observação ativa nele. Agora, se for um paciente com risco intermediário ou que mesmo não não sofra tanto com as consequências que podem vir de um tratamento, né? Aí tem tratamentos mais ativos, né? Que seriam desde radioterapia isolada ou radioterapia com hormônio para segurar a progressão dessa doença, ou até mesmo a cirurgia. E dentro dessas cirurgias, hoje em dia, a gente tem uma melhoria do tratamento absurdo dentro desses pacientes, né? E a gente observa, né, inclusive nos Estados Unidos, com o advento da cirurgia robótica, né, houve uma inversão dos tipos de tratamento em opção dos pacientes, em que eles optaram e estão optando cada vez mais para fazer a cirurgia em si, porque justamente você tem menos complicações, né? Aquele temor da incontinência urinária, da impotência sexual, né? Com os métodos como a robótica, a videolaparoscopia, isso resumiu muito quando comparado a uma cirurgia aberta. Então, fica mais fácil você propor e tratar esse paciente, inclusive. É importante lembrar também que seja por qualquer método, né? E como você falou, o Brasil é um continente, não é um país, né? E às vezes o paciente tem que ser tratado, né? Então, e aí eu acho que ele deve, dependendo do local, como você falou, tanto para o diagnóstico, isso serve para o tratamento também. Às vezes, se ele está num local onde ele vai fazer uma boa cirurgia aberta, ele vai fazer cirurgia aberta. Se ele tem condição de fazer a cirurgia robótica, ele vai fazer a cirurgia robótica. Se ele tem radioterapia ou não tem, ele vai dispor desse tratamento ou não, né? Isso é fundamental. E o importante também é o paciente saber o seguinte, que se você comentou, as duas principais complicações dos tratamentos, e principalmente da cirurgia, né, podem ser, felizmente hoje cada vez menos, incontinência urinária e disfunção sexual, né? Isso tem tratamento depois, né? Tem tratamentos, com certeza, né? Então, você entrar, é importante, eu procuro fazer e creio que a imensa maioria dos urologistas fazem dessa forma, é ter uma conversa bem franca com o paciente antes de propor qualquer tratamento, né? Seja radioterapia ou cirurgia, tem que expor o que vai ter de complicação, o que vai ter de benefício para esse cara, né? E ele entrar no jogo sabendo do que pode acontecer. Isso facilita muito a recuperação do pós-operatório, né, e pós-radioterapia, inclusive, né, que tem os tratamentos. Falando mais especificamente da continência urinária, né, em si, tem métodos de correção para isso, né, que vai desde algo bem mais simples, que envolve medicamento, fisioterapia, ou até mesmo cirurgias como esfíncteres artificiais também. Potência sexual, mesma forma, envolve desde fisioterapia, reabilitação sexual desse paciente, tratamentos em si com próteses penianas e medicamentos também. Então, alinhar tudo isso com o paciente, né? Putz, fica muito mais fácil a compreensão e mesmo a progressão do tratamento desse paciente, que é um casamento, né? Um câncer de Exatamente. próstata. E você percebe, Bruno, que frequentemente os homens têm procurado mais cuidar da saúde, visitam mais o urologista. Aí não estamos falando só do câncer de próstata, mas de tudo. E às vezes eles são até muito. Anteriormente eu achava que ele era muito mais levado pela parceira. Hoje ainda tem, mas hoje em dia eu vejo que há uma procura espontânea, talvez pela massificação das informações, e o homem procura mais o consultório do urologista até para tratar de outros assuntos. Qual que é a sua percepção sobre isso? É isso aí, eu acho que a progressão total, né, da procura do paciente, né? Então, os pacientes que antes deixavam o pediatra lá e voltava com 50 anos com suas complicações. É, Esse cara tá mudando o perfil, né? Então ele tá chegando com seus 18, 20 anos, muitas vezes, fala assim, ó, pá, você tem alguma coisa? Quer alguma coisa? Não, eu só queria fazer um check-up, ver é, como que eu tô. O que as meninas fazem já com seus 15 anos, quando desmama, vamos dizer assim, sim, do pediatra. do pediatra, né? O homem não fazia isso. E isso eu me surpreendi, tenho me surpreendido cada vez mais,
E essa mudança do perfil do homem mais idoso também, que vem de demanda espontânea, inclusive, não necessariamente no laço e na corda que a É, mulher tá puxando para dentro do consultório, né? exato, ou até quando não consegue urinar mais, né? Ele vai, chega ao ponto até de onde ele trava a urina, quando não consegue ter uma retenção urinária, ele chega lá para Chega o para consultório para constar, né? Falando quantas vezes o senhor já foi neurologista? Não, essa é a primeira. pôr prazer, né? Aquela coisa assim, né? É bem Então, isso. essa procura, quando o indivíduo ele é mais jovem, ela tem uma importância. Por exemplo, a gente sabe que nessa faixa etária aí dos 18, 20 anos, a gente tem uma série de patologias que acomete os indivíduos jovens, como um tumor de testículo, que é um tumor que dá no indivíduo, em criança e indivíduo jovem até os 30 anos. A gente tem os pacientes com infertilidade que procuram o urologista para avaliar. A gente tem hoje uma situação onde tem o abuso do uso de hormônios pelos pacientes que acabam nos procurando também depois para corrigir isso, fazer um tratamento. Então, eu queria que você comentasse um pouco, principalmente nessa fase aí dos 18 aos 30 anos, o que é mais importante o indivíduo ficar atento, de como ele vai lidar com essas coisas para procurar o urologista. Eu acho que já citou algumas patologias, algumas doenças aí que podem ter nesse público, né? Mas é importante a orientação dentro de casa, já desde o início, né? Que o autoexame, né, por exemplo, é algo que a gente está bem estabelecido na população feminina, né? De você, tem que palpar a mama, sentiu algum nódulo, aquela coisa, procura o ginecologista. O menino, ele nunca ouviu falar muitas vezes isso, e ele nem sabe o que ele tem ali embaixo muitas vezes, né? Então, o autoexame do testículo é extremamente importante para esse público, pensando que é um principal foco de câncer de testículo, é uma das principais faixas etárias, essa daí. Acho que a primeira orientação seria isso, né? Segundo, né? A gente sabe que o uso de anabolizantes tem todas as academias aí, você procura, tá escondido, e muitas vezes às claras, né? Só que as repercussões ninguém conta, né? Então, você trabalhar com uma infertilidade depois de um uso abusivo de andrógenos, né? É uma coisa muito complicada e muitas vezes o paciente não consegue chegar no objetivo de ter um filho lá na frente, né? Outras situações também, por exemplo, que é muito comum, ejaculação precoce. E tem um comprometimento social do paciente absurdo, ele não consegue ter muitas vezes e não engaja numa relação, Uhum. porque fica com medo, mas ao mesmo tempo não trata, Tem e vergonha aí, de tratar, né? então, é uma vergonha, né? E algo extremamente simples e algo que a gente conversa diariamente, inclusive muitas vezes no consultório, né? Então, as doenças urológicas, elas vão migrando, elas não aparecem só na infância e depois aos 50 Isso. anos, e a gente tem que ir migrando o tratamento junto com o público que vai se aparecendo dentro do consultório da gente, né? Retornando aqui um pouco no câncer de próstata, ficou faltando a gente falar. Sempre uma dúvida do paciente é qual a idade que o paciente deve começar a procurar urologista pensando na prevenção do câncer de próstata, prevenção entre aspas. Prevenção entre É, aspas, que a gente sempre enxuga, né? é, Não chega com a coisa estabelecida. Mas de forma geral são 50 anos, né? Ou se o paciente tem algum fator de risco familiar ou mesmo população negra, a gente acaba puxando para 45 anos. Um adendo que seria para pacientes que têm diagnóstico já de alteração genética, BRCA1, BRCA2, né? Que é algo mais específico, aí você puxa para 40 anos esse público para investigação, que começa com o PSA, exame físico e uma conversa no consultório também. e uma coisa importante também que a gente vê bastante, depois que a gente tem uma certa vivência do consultório, é o seguinte: quando que o paciente deve parar de fazer o rastreamento para o câncer de próstata? Porque às vezes a gente pega também os pacientes que estão com 87 anos, dosando PSA, né? Então, assim, quando que ele deve e por que que ele chega a uma fase que ele não precisa mais fazer exame para detecção do câncer de próstata? Então, assim, em teoria são os 75 anos, né, que a gente tem, né? Só que tem 75 e 75, né? Então, é interessante a gente dar uma rodada aí para fora do estado também. Cada vez mais o pessoal está amplificando o tratamento dos pacientes. Então, cirurgias de próstata, por exemplo, que antes nem eram propostas para esses pacientes de 80 anos, por exemplo, está sendo feito. E os pacientes estão saindo super bem, porque depende muito da qualidade de vida e da expectativa de vida, principalmente desses pacientes.
E a gente tem algoritmos, inclusive, que dá para você lançar a mão dentro do consultório para ter uma noção da expectativa de vida desse paciente. E sendo uma expectativa de vida de aí, pelo menos 10 anos, esse Aí cara eu vale a acho que pena, ele, né? ele se beneficia da triagem, independente dele ter 75 ou 80. Então depende muito dessa abordagem junto com o paciente, né? E o contrário também, né? Às vezes o paciente é até um pouco mais novo, mas tem um fator de risco Limitado, muito grande, né? Um DPOC muito grave, uma insuficiência cardíaca, alguma coisa, a gente vai mais devagar exatamente. E nesses mesmo o casos. tratamento dele, né, André? Muitas vezes o paciente chega com um diagnóstico estabelecido de um câncer de próstata pra gente, e você vê que aquele paciente que, putz, a expectativa de vida dele não vai ser daquilo que ele vai abandonar a gente, vamos dizer assim, né? Então, daí você puxa para um watchful waiting, que é uma observação ativa, né, pura e simplesmente do tratamento desse paciente, e vai tratando somente o que vai aparecendo de complicações, vamos dizer assim, né? No imaginário dos pacientes, todo paciente que é diagnosticado com uma neoplasia, com um câncer, ele acha que isso tem uma forma de evolução muito grave. A gente sabe que no câncer de próstata existem tumores sim que são assim, obviamente, e a gente sabe que por que que os pacientes, né, que são mais velhos, que têm uma expectativa menor, eles às vezes não precisam ser tratados, né? E é porque esses pacientes às vezes têm um tumor de muito baixo risco, né, de crescimento lento, demora para fazer qualquer coisa, e a gente sempre explica para o paciente, olha, ele vai conviver com isso e não vai a óbito por isso, não vai morrer disso, não vai trazer nenhum problema para eles. Então são esses pacientes que a gente evita de fazer um que a gente chama de sobrediagnóstico, né? Que a gente vai fazer um diagnóstico talvez aí, entre aspas, desnecessário. Mas fora disso, o paciente numa faixa etária de uma população normal, é óbvio, como todos os outros, a gente vai propor o melhor para ele, como você falou, com as técnicas que a gente vem evoluindo, a gente tem um ótimo, na verdade, resultado e consequente com menor morbidade para o paciente. Ah, sem dúvidas. E é engraçado, a gente acompanha, né, os pacientes tratados assim de câncer de próstata com as cirurgias minimamente invasivas, né? A recuperação deles, os próprios pacientes e familiares não acreditam porque eles tinham a memória e a vivência daquele paciente que tratou de uma forma arcaica, ou mesmo que tinha na época, né? Vamos dizer assim, né? Então, eles se surpreendem e falam assim, putz, parece que operou a vesícula muitas vezes. E é uma cirurgia extremamente complexa, em que envolve 3 objetivos principais, né? Que é você tratar o câncer do cara, preservar a continência urinária, preservar a potência sexual e entregar ele com o menor tempo possível para o mercado de trabalho ou mesmo para a família dele, né? Acho que esse também é um dos objetivos principais, né? E lembrando que, assim, o homem, a próstata tem 3 grandes, a gente chama de 3 grandes problemas que podem existir na próstata, né? Que é o câncer, que você já escorreu, comentou bastante, a hiperplasia, que é uma doença benigna, mas também que pode trazer bastante complicação para o paciente, desconforto, problema renal. E as prostatites, que são as infecções, às vezes mais comuns até nos jovens, os jovens podem aparecer no consultório com prostatite, e por isso que a gente deve acompanhar esses pacientes, como você falou, desmamou do pediatra. Eu acho que, assim, sexo masculino deve fazer o seu acompanhamento frequente. Lembrando que o urologista não é só o médico do homem, né, Bruno? Putz, Qual que isso é? muitas 50, vezes as 50, mulheres 40, entram. 60 lá no consultório? Como é que é isso? Mas hoje eu tô com uma população um pouco desvirtuada É, dentro do consultório. Tem é, muita próstata assim aham, que tá chegando, porque tem os tratamentos do é, HPB, né? sim. Mas de forma geral aí você pega, eu acho que um 30% mulher aí, né, tem, né? E as mulheres muitas vezes entram acanhadas, assim, falando, É, não sabe muito bem se é o local que ela deveria deveria estar, estar, né? né? Mas a gente trata, né? Desde infecções de urina, câncer de rim, câncer de bexiga, cálculos renais, incontinência urinária, distopias, né? Urogenitais, né? Que bexiga caída, que o pessoal chama, né? Então, assim, a quantidade de doenças que envolve o público feminino também é muito amplo e a gente não deve deixar de falar também com o pessoal, né? Tá bom. Bruno, o papo foi bom, chegamos ao final. Eu gostaria de agradecer sua presença aqui, estreou com chave de ouro. Espero que você responda aos nossos convites no futuro e gostaria de agradecer muito a sua presença aqui. Eu que agradeço, é um imenso prazer, ainda mais que somos da mesma local. fonte lá da USP Ribeirão lá. Então eu agradeço demais o convite, foi uma conversa muito boa aqui também. Valeu, Bruno. Espero que vocês tenham gostado. Um abraço e até a próxima.